Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula da disciplina Conversores Multiníveis. Nessa aula nós vamos falar sobre os conversores multiníveis modulares, conhecidos como MMC. Bom, a ideia é a gente falar sobre esses conversores multiníveis modulares, apresentando o seu histórico, as características, estrutura básica e o princípio de funcionamento. A primeira aparição do conversor modular multinível se dá nessa patente de 2001, cujo autor é o Marquardt. Essa patente está em alemão e ela apresentou essa topologia modular multinível, onde a gente tem diversos módulos conectados em série, fazendo aqui o papel de um conversor do tipo meia ponte. Então você tem vários módulos, numa parte superior, vários módulos na parte inferior. Aqui você teria duas fontes de tensão, U sobre 2 e U sobre 2, e você pode conectar a carga aqui no meio. Originalmente, esses módulos foram sugeridos para ser conversores do tipo meia ponte, onde eles têm capacidade de serem bypassados, fechando a chave de baixo, ou inserir o capacitor na célula, ligando a chave de cima. Então temos aqui duas opções, ou você bypassa o módulo, ou você insere o módulo. Isso vale tanto para os submódulos do polo positivo, quanto para os submódulos do polo negativo. Em 2003, o Marquardt apresenta um artigo, referência 2 aqui das nossas transparências, onde ele aplica essa estrutura do MMC para uma conversão de tensão CC em alta tensão. São 22 módulos no polo positivo, 22 no polo negativo, uma entrada aqui trifásica, então 3 fases aqui, o conversor fazendo o papel de retificador, CA-CC, temos aqui o barramento CC, polo positivo, polo negativo, e depois do outro lado você tem o circuito MMC trabalhando como inversor, convertendo essa tensão CC do barramento em uma nova tensão alternada aqui. Tá? Neste artigo, ele apresentou essa sigla, M²LC, para o conversor. E ele também apresentou uma estratégia de regulação das tensões dos capacitores de cada submódulo, como regular a tensão aqui de cada submódulo deste aqui. Marquardt também depositou uma patente em 2003, que foi concedida em 2007, agora desta vez uma patente escrita na língua inglesa, patenteando aqui a ideia do MMC. Né? E nessa patente ele já apresenta como opção a célula ponte completa para o submódulo. A célula ponte completa pode ser utilizada aqui no lugar da célula meia ponte. Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre as vantagens e desvantagens disso mais adiante. Apresentamos aqui as características do conversor modular multinível. Uma característica bastante importante é a sua construção modular. Então, ele é baseado em submódulos que você adiciona, insere. Então, você pode desenvolver um submódulo desse no laboratório. Tendo ele bem desenvolvido, você tem a característica aí de garantir a tensão sobre as chaves, bastante importante, grampeamento direto aí de tensão nos semicondutores. Você desenvolve submódulo, por exemplo, do tipo meia ponte, testa ele, tensão nominal, corrente nominal, valida o submódulo termicamente. Uma vez que o teu submódulo está validado, então você vai replicar ele inúmeras vezes, 20, 30 em cada polo, uma centena em cada polo, e você pode utilizar dessa vantagem da construção modular, então tanto no desenvolvimento quanto na manutenção. Para a manutenção você não precisa ter uma centena de submódulos em estoque, basta ter alguns submódulos, tá? Porque como são todos iguais, mesmo que o teu conversor tenha uma centena de submódulos, você tendo aí 4, 5, 6 em estoque, você consegue fazer a manutenção em qualquer uma das fases, em qualquer uma das posições,
que venha a apresentar uma falha. Então isso é bastante expressivo, aí, especialmente em sistemas de transmissão, que é uma das principais aplicações do conversor MMC nessa transmissão de energia CCCC, como o Marquardt mostrou no seu trabalho que apresentamos recentemente. Outra característica importante é o barramento CC comum. Então você não precisa ter diversas fontes isoladas, você utiliza um único barramento para alimentar as 3 fases, e a tensão desse barramento é repartida nos capacitores dos submódulos, aplicando nos semicondutores uma tensão proporcional à tensão de barramento dividido pelo número de submódulos. Então, bastante relevante essa característica, porque você pode utilizar apenas um retificador para gerar o barramento CC, sem precisar aí ter várias fontes isoladas. Então, graças a isso, é uma topologia que possui fácil expansão. Você desenvolveu um MMC com 5 células para fazer um MMC com 10 células, basta você acrescentar mais células. Claro que vai trabalhar um pouquinho na questão de controle, mas é muito mais fácil do que você fazer um NPC de 5 níveis e passar para um NPC de 10 níveis, por exemplo. A complexidade é muito maior do que no caso do MMC. A expansão do MMC para outros níveis de tensão e, consequentemente, de potência é realmente bastante facilitada pela sua característica, pela sua concepção, né, característica construtiva. Então, ele tem elevada redundância e, consequentemente, confiabilidade. Certamente, quando você faz um MMC com uma centena de módulos, ele consegue operar com um número um pouco menor de módulos, ainda com potência nominal, de forma, na necessidade, você coloca o conversor a operar com um número menor de módulos para programar a manutenção. Então, estragou um módulo, ok, né, não é mais 100, agora ele está com 99 módulos, e você pode seguir trabalhando aí com a sua aplicação de forma a programar a manutenção para daqui uma semana, 2 semanas, sem precisar parar de fornecer energia para os consumidores, que é algo bastante relevante. Tá? Outro ponto importante é utilizar os semicondutores padrão, semicondutores com tensão reduzida. Pessoal, aqui tensão reduzida, entendam, né? Em frente ao que existe no estado da arte do desenvolvimento de semicondutores, a gente já tem aí alguns fabricantes desenvolvendo semicondutores para 10 kV, para 20 kV. Entretanto, isso é desenvolvimento, esses semicondutores ainda não estão maduros a ponto de você colocar no produto, inserir no mercado, especialmente nessa área de geração, transmissão de energia, que é uma área que exige uma confiabilidade muito grande. Então aqui a gente está falando de semicondutores de 6,5 kV ou 3,3 kV de tensão, tá? Para fazer o conversor modular multinível, uma vez que eu posso colocar mais módulos em série, então eu reparto a tensão nos semicondutores. É preferível utilizar mais semicondutores, mas semicondutores já confiáveis, né, que o mercado já validou, do que utilizar uma aposta, um semicondutor que pode vir a apresentar um problema ainda desconhecido. Ok? E, conforme a gente já comentou, né, o grampeamento direto da tensão de semicondutores é uma vantagem muito grande. Isso não acontece, por exemplo, com o conversor MMC. Isso não acontece com o conversor NPC. Tá? O conversor MMC você tem um grampeamento direto da tensão dos semicondutores. Então é bastante relevante aí, porque se eu utilizo uma centena de semicondutores, é importante garantir que todos eles estejam submetidos a uma tensão bem definida. As desvantagens. Bom, como sempre o cobertor é curto, né? Se eu ganho numa coisa, eu perco na outra. Então eu tenho muitos capacitores, muitos submódulos em série, eu tenho uma complexidade maior para controlar a tensão nesses capacitores, desses submódulos. Então isso acaba trazendo aí um ponto negativo para o nosso sistema. A frequência de flutuação da tensão é igual à frequência fundamental.
Então esse é um ponto também importante, porque se você está trabalhando a partir de uma rede de 60 Hz, você vai ter uma ondulação de 60 Hz no capacitor da tua célula meia ponte. E isso faz com que o tamanho, o volume desse capacitor se torne um pouco maior, um pouco mais elevado. Tá? E com célula meia ponte, você não possui proteção contra curto-circuito no barramento CC. Nós vamos ver a topologia agora adiante, o seu funcionamento, e é bem fácil de observar que se ocorrer um curto-circuito no barramento CC, há uma corrente circulante pelos diodos paralelo das chaves. Então não adianta abrir o transistor que você tem corrente circulante por esses diodos, você tem que implementar outras estratégias para fazer o bloqueio da corrente, fazer a interrupção do circuito, caso ocorra um curto-circuito nesse barramento. Lembra, pessoal, que uma das principais aplicações desse conversor é transmissão de energia CC-CC. Converte CA para CC, transmite energia, converte de novo CC para CA. Então, se a linha de transmissão é CC, não é difícil ter um curto-circuito nesse barramento, nessa linha CC. Ocorre alguma tempestade, algum fenômeno natural e o fio cai na terra, né? Então você fecha um curto-circuito ali no barramento. Tá? É bem fácil disso acontecer, colocando aí um sistema na prática com 500, 600, 700 quilômetros de linha de transmissão CC. Então, em algum momento vai cair uma árvore em cima da linha de transmissão, vai arrebentar um cabo, ou simplesmente vai encostar alguma coisa lá que faça um curto-circuito entre as linhas CC. Então, é bastante importante a gente fazer essa proteção do curto-circuito. Com células meia ponte, a gente tem que fazer isso de outras maneiras, não é o conversor MMC que vai fazer essa proteção. Utilizando células de ponte completa, aí sim eu tenho a proteção através do conversor. Tá? Com células de ponte completa, esse caminho através dos diodos para o curto-circuito não existe. Entretanto, o preço a pagar, né, um dos preços a pagar, é que eu tenho o dobro de semicondutores, porque a célula meia ponte em relação à célula ponte completa, ela apresenta dois braços contra um, então apresenta aí o dobro de semicondutores, dobro de drivers, o que acaba aumentando um pouquinho o custo do sistema. Tá? Então essas são as principais características aí, vantagens e desvantagens do MMC. A gente ressalta bastante as vantagens, né? Porque ele é um conversor que ele entra num ramo onde os outros conversores multiníveis têm dificuldade de entrar, que é nessa alta tensão, operação com centenas de kilovolts, tá? Nessa área aí, os conversores anteriores que a gente viu têm mais dificuldade de se inserir, de ter um custo competitivo. Já o MMC consegue se inserir nesse nicho de mercado. A estrutura básica do MMC, então, é composta pelos módulos da parte superior, geralmente chamados de polos positivos. Tá? Então, aqui o polo positivo, os módulos da parte inferior, que é o polo negativo. Esses polos, tá? Que são geralmente chamados de braços do conversor, eles são conectados através de indutores e a saída da fase ela é um ponto aqui no meio desses indutores. Tá? Então, os dois polos, juntamente com esses indutores de conexão, eles formam aqui uma perna do conversor, phase lag. E, obviamente, que o sistema trifásico ou polifásico, eu vou adicionando aqui mais pernas no conversor para ter o número de fases necessárias. Então, aqui no caso, 3 pernas, né? 3 fases. Então, são 6 polos positivos, 6 polos negativos. Essa conexão aqui, esse tipo de conexão, ele é chamado de dupla estrela. Tá? Eu tenho aqui ó, os 3 polos positivos conectados juntos e
3 saídas. Então, isso aqui é uma conexão em Y. Aqui temos outra conexão em Y. Então, é conexão estrela, conexão em estrela, 2Y aqui. Então, por isso que ele é double star. É uma das nomenclaturas, a gente vai falar sobre as nomenclaturas mais para frente, mas uma das nomenclaturas para esse tipo de conexão aqui do MMC é chamar ele de double star, porque nós temos aqui essa configuração em estrela na parte de cima e na parte de baixo. Bom, a estrutura ela é modular e, em teoria, ela pode atingir qualquer nível de tensão. Um dos fabricantes que tem essa estrutura, esse tipo de conversor na sua linha de produtos, ele cita lá até 1 gigavolt de tensão aqui de barramento, certo? Então, eu estou falando mais especificamente da Siemens. A Siemens ela usa o MMC para conversão CCCC e ele coloca aí essa característica no seu portfólio. E a gente já citou da necessidade dessas indutâncias, né? A presença delas aqui, a importância delas é limitar a corrente, tá? no ramo aqui, nessa perna. Então eu preciso aí de indutores para cada perna. Por quê? Bom, eu tenho capacitores que estarão sendo inseridos ou não, tanto na parte positiva quanto na parte negativa. E esses capacitores somados aqui, eles estão em paralelo com a fonte. Qualquer diferença de tensão entre a soma das tensões aqui dos polos com a fonte vai gerar uma corrente muito grande. Em teoria, semicondutor tem resistência zero. Então, quem vai limitar a corrente se eu tiver uma diferença ali de 10, 20 volts? A gente está falando aqui de 100 kV, natural ter uma diferença de 10, 20, 30 volts entre a soma dos submódulos e o barramento aqui em algum momento, porque o capacitor está carregando, está descarregando. Então, quem vai absorver essa diferença de tensão? Se eu colocar resistor, limita a corrente, mas obviamente vai gerar perdas ali no sistema. Então, o natural é colocar um elemento indutivo que vai trabalhar apenas com reativos aqui e vai conseguir limitar e absorver essa diferença de tensões entre a perna de cada fase e o barramento de entrada. O conversor MMC pode ser utilizado com diversas topologias de submódulos. Ele inicialmente foi apresentado com o submódulo do tipo meia ponte. O próprio Marquardt já apresentou na sequência uma operação com o submódulo de ponte completa, que a gente já comentou que possui uma vantagem de poder interromper curto-circuito CC no barramento, curto-circuito no barramento CC. Então, é uma opção de submódulo para ser utilizado. E aqui, nessa referência 8, foi apresentado o uso com submódulo do tipo NPC. Então, uma outra opção aí de operação do conversor MMC. O mais tradicional é o conversor com células do tipo meia ponte, que é o que a gente vai estudar aqui no nosso curso. A concepção do conversor MMC pode ser definida a partir da estrutura CCCA tradicional. Então, observamos aqui um conversor do tipo meia ponte, fizemos a conexão com esse neutro para facilitar a visualização de uma tensão CA na saída. Temos aqui VCC sobre 2 e VCC sobre 2, totalizando um barramento de VCC. E a tensão nos polos positivo e negativo, ela é complementar. Então, quando a chave SP está fechada aqui, a tensão no polo positivo é zero e toda a tensão VCC fica aqui no polo negativo. Quando, do contrário, quando o SN1 aqui, esse 1N está fechada, a tensão aqui embaixo é zero, a tensão no polo negativo é zero, temos nessa parte aqui, e toda a tensão está sobre o polo positivo. A tensão aqui, VAN, tensão aplicada aqui na carga, então ela acaba sendo, quando essa chave aqui
está fechada, VCC sobre 2, quando a outra chave está fechada, menos VCC sobre 2. Certo? E os transistores aqui, cada polo, ficam submetidos à tensão VCC total. Quando o S1P está fechado, o S1N fica submetido à tensão VCC e vice-versa. Quando o S1P está aberto, é o S1N fechado, então o S1P fica submetido a VCC. Então, esses estados de operação permitem que a gente equacione aqui o circuito. Tá? O que eu acabei de comentar está aqui descrito. Então, se o S1P é 0, você tem VCC aqui no polo positivo. Se o S1P é 1, você tem 0. Então, quando essa chave está fechada é 0, quando ela está aberta é 1. Da mesma forma ali por polo negativo. Se o S1P está fechado, tem VCC no polo negativo, então esse aqui ligado tem VCC aqui embaixo. Se eu tenho 0 no S1P, eu tenho que essa chave está conduzindo, então eu tenho 0 aqui nessa tensão VAN. E como que a gente chega nessa tensão VA? Uma forma de fazer é fazendo aqui as duas malhas. Então, fazendo a malha superior, eu tenho menos VCC sobre 2, mais VAP, mais VA, igual a 0. Fazendo a malha de baixo, nós temos menos VCC sobre 2, mais VAN, menos VA, mais VAN, igual a 0. A partir dessas duas malhas, eu posso igualar, né? VCC sobre 2 é o mesmo aqui, então eu posso igualar, eu vou ter que VAP mais VA é igual a menos VA mais VAN. Está aqui, ó. Tá? Então, VAP mais VA é igual a menos VA mais VAN, portanto, eu posso isolar o VA aqui, de modo que eu tenho que a minha tensão de saída é VAN menos VAP sobre 2. Tá? Então, essa característica aqui é bastante importante da gente lembrar, porque a estrutura do MMC, ela parte dessa estrutura básica, e a gente vai utilizar essa relação aqui mais adiante. Ok? Então, quando o VAP é igual a VCC e o VAN é igual a 0, a tensão é menos VCC sobre 2, só jogar aqui na relação. Quando eu tenho VCC no VAN, eu tenho VCC sobre 2 lá na saída. Ok? Para aplicações em tensão mais alta, uma opção seria eu colocar mais chaves aqui em série. Colocando mais chaves em série, eu poderia colocar uma tensão VCC bem mais elevada e dividir a tensão aqui nessas chaves. Entretanto, a divisão de tensão nas chaves ela é bastante complexa na prática. Tá? Nem tanto do ponto de vista estático. Quando a chave está bloqueada, eu posso ter elementos aqui resistivos, fazendo um divisor de tensão, elementos aqui capacitivos, tá? Um snubber ali com resistor e capacitor, que vão dividir a tensão igualmente aqui nos transistores. Agora, a grande complicação é do ponto de vista dinâmico, porque quando eu for colocar em condução os semicondutores aqui do polo positivo, todos têm que ligar juntos. Observe o seguinte, se o S1P liga, a tensão sobre ele vai a 0. O SP2 liga, a tensão sobre ele vai a 0. Todos os que estão aqui ligam, e esse cara não liga, vai ficar toda a tensão em cima do SPN. O SPN certamente não vai suportar essa tensão. Então, dinamicamente, todas as chaves teriam que entrar em condução juntas, todas as chaves teriam que bloquear juntas, e isso é muito difícil de fazer na prática. Existem conversores comerciais, inclusive, com associação série de chaves, tá? Mas esses conversores demandam um esforço bastante grande aqui no circuito de comando para monitorar a tensão VCE na chave, monitorar como que ela está entrando em condução e controlar ali o gatilho, às vezes até colocando o transistor na região ativa para garantir que todos entrem em condução juntos e também garantir que todos bloqueiem juntos. Tá?
Em teoria, a gente tem que dividir a tensão nas chaves em VCC sobre N, certo? Sendo N aqui o número de chaves que eu tenho em paralelo. Mas para conseguir fazer isso de forma adequada, especialmente do ponto de vista dinâmico, não é nada fácil. Tá? Então aí é a grande vantagem que a gente vai ver do conversor MMC. Bom, então a ideia, né, tida pelo Marquardt foi substituir esse polo positivo por diversos submódulos aqui, onde a tensão em cada um deles, nas chaves, é garantida, mas que eu tenha aqui um comportamento como que eu teria de um sistema como esse. Então, mantendo essa característica, né, de que a tensão VA é a tensão do polo negativo menos a tensão do polo positivo sobre 2, aquela dedução que a gente fez algumas transparências atrás, e também a característica de que a tensão nos capacitores, agora os capacitores de cada submódulo, é a tensão VCC sobre N. Né? Sendo assim, a condição para que isso tudo aqui funcione é que a tensão do polo positivo mais a tensão do polo negativo tem que ser igual a VCC. Então, nós temos aqui o polo positivo, temos aqui o polo negativo, e a mesma ideia de ter um par de chaves. Então, essa tensão mais essa tem que ser o VCC, ou seja, se um estiver todo conduzindo, o outro tem que estar todo bloqueado. E aí agora, como eu tenho mais submódulos, eu posso ter uma relação aí, alguns conduzindo em cima, outros conduzindo embaixo, mas a soma ali tem que dar VCC, ou seja, o número de módulos inseridos, ele tem que ser tal de que a tensão total tenha que dar VCC, tá? Para que a coisa funcione, pelo menos de forma semelhante aqui ao conversor 2 níveis do tipo meia ponte. Então, conforme a gente já comentou, não é fácil garantir que a soma dessas tensões fique igual à do barramento, especialmente com alta tensão, alta potência, você não ter aqui 10, 20, 30 volts de diferença entre a soma dessas tensões do polo positivo, a soma dessas tensões do polo negativo e o barramento total. Portanto, para absorver essas diferenças de tensão, que geraria uma corrente muito grande, tá? Lembro que nós temos fonte de tensão, capacitores aqui, que são fontes de tensão também, e semicondutores que, em teoria, têm característica de resistência muito baixa à limitação de corrente. E eles não vão fazer esse papel de limitação de corrente. Então, eu tenho que colocar indutores que vão acabar limitando a corrente aqui no circuito. Né? Por isso, a presença desses indutores, e eles são chamados de indutores de circulação, porque eles limitam a corrente que vai circular entre a fonte CC e a perna aqui do meu sistema, a perna de cada fase, né? O polo positivo e o polo negativo aqui, conectados no barramento de entrada. A topologia proposta por Peng, aquela topologia P2, ela pode ser utilizada para conceber o conversor modular multinível, certo? Então, essa aqui é a topologia P2. Dependendo dos transistores e capacitores que eu tiro aqui, eu posso ter as células ponte completa, aqui em série, tá? Ou posso ter as células meia ponte aqui cascateadas. Então, posso ter o cascata de ponte completa, posso ter o MMC obtidos aqui a partir da célula P2. Estou mostrando a versatilidade dessa célula genérica, né, que a partir dela a gente pode conceber diversos conversores. E agora entrando aqui no funcionamento, tá, no princípio de funcionamento. Então, uma vantagem do módulo meia ponte é a sua simplicidade estrutural. Eu tenho apenas um braço e um capacitor. E aqui são dois modos de operação, tá? Onde S1 está ligado, se S1 está ligado, o capacitor vai estar inserido no sistema. A tensão aqui é a tensão do capacitor. Se a corrente aqui ela é
positiva, eu estarei injetando energia no capacitor, tá? E se a corrente aqui nesse ramo é negativa, eu estarei retirando energia do capacitor. Então, com esse submódulo inserido, corrente vindo do capacitor aqui para o sistema, o capacitor fornecendo energia, a corrente circula pela chave. Se o capacitor está recebendo energia, está sendo carregado, a corrente aqui circula pelo diodo. Tá? E quando o módulo está bypassado, ele não está contribuindo lá no circuito, eu não tenho troca de energia aqui para o capacitor e eu simplesmente tenho a corrente circulando pela chave S2 ou pelo diodo D2, dependendo do sentido aqui da corrente de carga. Então é bem importante a gente observar que, de acordo com o sentido da corrente, eu posso carregar ou descarregar o submódulo, certo? E aí você vai carregar ou descarregar o submódulo, além de observar a informação de sentido da corrente, você também vai observar a tensão de cada submódulo. Você vai ter que ter sensor e monitorar ali a tensão de cada submódulo. Ah, professor, mas se a gente tiver 100 módulos, 100 submódulos lá no polo positivo, 100 submódulos no polo negativo, tem que ter sensor para todo mundo, tem que monitorar a tensão de todo mundo. Tá? Então é bastante importante você medir a tensão aqui, porque o que eu não meço, eu não controlo. E se eu não controlar a tensão nesse submódulo, ela certamente vai divergir do valor que você espera de projeto e, consequentemente, o seu conversor vai parar de funcionar. Tá? E, muito possivelmente, da pior maneira possível, né? Daquela maneira bem trágica. Bom, para a gente analisar aqui o funcionamento, vamos colocar um exemplo bem simples, com 2 submódulos no polo positivo, 2 submódulos no polo negativo, que seria um conversor de 3 níveis. Tá? Conversor de 3 níveis, então uma primeira forma de operar é com a modulação que a gente chama de N+1. Certo? Então nós temos aqui 2 submódulos, certo? No polo positivo, 2 submódulos no polo negativo, então nosso N aqui é 2, nós vamos ter 3 níveis na saída com essa modulação que a gente vai apresentar. Por isso essa modulação é chamada de N+1. Né? Então 2 submódulos vai dar 3 níveis. A gente observa que tensão zero aqui na fase pode ser obtida de 4 formas diferentes. Então observe quanta redundância a gente tem aqui no sistema. Se eu tenho 50 volts na célula de cima, aqui, e 50 volts numa das células de baixo, eu vou ter tensão zero. Tá? Fazendo a malha aqui, a gente chega a tensão zero. Lembram que a tensão é Vn menos Vp sobre 2? Certo? Então, com Vp igual a Vn, a gente tem tensão zero. Então, eu posso ter célula positiva, célula superior aqui no polo positivo, célula superior no polo negativo, célula superior aqui, célula inferior aqui, a inferior aqui com a superior e inferior com a inferior. Então são 4 combinações, onde sempre eu vou ter 50 menos 50, o que vai me resultar em tensão zero. Já se eu ligo as 2 células de baixo e nenhuma de cima, aí eu já tenho 100 menos 0, então 100 menos 0 sobre 2, vou ter 50 aplicado aqui na carga, e do contrário, ligando as 2 positivas e nenhuma negativa, eu vou ter menos 50 aplicado aqui na carga, menos VCC sobre 2. Então aí temos os 3 níveis, né? Nível positivo, nível negativo e nível zero, sendo que o nível zero tem 4 formas de fazer. Obviamente que eu vou escolher a forma de fazer aqui de acordo com eu estar precisando carregar ou descarregar um capacitor. Então, se eu quero que o submódulo de cima aqui seja carregado ou descarregado, eu vou inserir ele. Se eu quero que seja o outro submódulo, eu vou inserir o outro submódulo. Então, eu vou escolher aqui
o submódulo de cima e o submódulo de baixo, de acordo com a necessidade de carregar ou descarregar cada capacitor. E a gente salienta que ainda existem 10 estados que resultam em tensão sobre os indutores. 10 estados onde a tensão do polo positivo e não está igual à tensão do polo negativo. Então, aparece uma tensão aqui razoável nos indutores. Tá? Esses níveis eles podem ser utilizados para uma outra modulação, que é a 2N mais 1, que a gente vai ver mais à frente. Mas na modulação N mais 1, esses estados eles não são interessantes, tá? Não são utilizados. E que estados são esses? Por exemplo, ligando só uma célula de cima, a gente vai ter aqui 50 volts em cima, 0 embaixo, então 0 menos 50 vai dar 50 volts sobre 2 a tensão de saída, ou seja, eu vou ter 25 volts aqui na saída. Como que eu tenho 25 volts aqui? Bom, vai aparecer 50 volts em cima desse par de indutores. Como eles funcionam como duas impedâncias, um divisor de tensão, então a tensão aqui vai ficar em torno de 25 volts aqui no meio, mas eu vou ter 50 volts em cima das indutâncias. Ah, mas por que a gente tem 50 volts em cima das indutâncias? Bom, o barramento total é 100. Se eu só tenho 50 no submódulo, alguém tem que estar com os outros 50. Se os três submódulos, submódulo 2, 3 e 4, estão com tensão zero, porque a chave de baixo está ligada e eles são um curto, então obrigatoriamente tem 50 volts em cima das indutâncias. Não tem escapatória, né? Lei de Kirchhoff. A soma das tensões aqui na malha tem que dar zero. Então, se eu tenho 100 de entrada, só 50 em um submódulo, vai sobrar 50 aqui para cá. Tá? Então, qualquer situação que a soma dos submódulos não dá exatamente a tensão aqui de entrada, sobra tensão nos indutores. Eu fiz a análise aqui para esse submódulo, mas acontece a mesma coisa se for esse submódulo ligado, esse aqui, todos os submódulos desligados, certo? Todos os submódulos ligados, então sempre vai aparecer uma tensão aqui diferente de zero se a soma das tensões sobre polo positivo e polo negativo, se a soma de todo mundo não dá igual ao barramento. Tá? Então, o número de submódulos inseridos aí, ele tem que ser tal que a soma aqui dá o próprio barramento. Senão, aparece tensão nos indutores, e aí os indutores têm que lidar com uma alta tensão. É uma característica de outra modulação que a gente vai ver ainda aqui na aula de hoje. Então, conforme a gente vinha comentando, é possível aumentar o número de níveis de saída se a gente utilizar aqueles estados indesejáveis de tensão. Tá? Isto é mostrado aqui nessa referência 6 e também na referência 7, onde é apresentado que é possível utilizar as portadoras do tipo phase shift, ou modulação do tipo phase shift, para gerar essa modulação com característica 2N mais 1. Então vamos observar esse resultado, sem utilizar os níveis indesejados. Observamos aqui que a tensão nos indutores é aproximadamente zero, ele fica apenas com um pequeno desequilíbrio que ocorre aqui da soma da tensão dos capacitores dos submódulos com a tensão de barramento total, aquela relação que a hora está carregando, a hora está descarregando, então ele fica oscilando em torno do valor médio, e os indutores eles têm que absorver apenas essa oscilação. Quando eu aplico tensão nos indutores, os indutores funcionam como um divisor de tensão e eles geram mais níveis ali na saída. Então aqui o circuito tinha 5 células, gerando N mais 1, 6 níveis. Tá? Então a gente observa aqui 6 níveis com a modulação N mais 1. Quando a modulação passa a ser a 2N mais 1, deste ponto da simulação em diante, a gente observa aqui 11 níveis na saída, então eu praticamente dobro o número de níveis. Mas observem que a tensão nos indutores agora é bem elevada. Ela fica aí na casa aqui dos 600 volts, hora é zero, hora é menos 600 volts, mas agora eu tenho níveis intermediários. Observem que a gente tinha os níveis aqui 1500, 900,
então deu 600 volts de diferença, né? 900 vinha para 300, 300 para menos 300, menos 900, menos 1500. Então aqui 600 volts cada submódulo que estão inseridos aqui no sistema. Agora eu tenho 600 volts aplicado no indutor, então no ponto médio lá dos indutores aparece 300 volts. Então agora a gente observa que tem 1500, 1200, 900, o nível aqui 600, o nível 300, o nível 0, o nível menos 300. Então a gente conta aqui 11 níveis na saída, modulação 2N mais 1. O que muda? O projeto dos indutores tem que ser bem diferente, porque agora o indutor ele tem que lidar tanto com uma alta tensão, mas principalmente aqui com uma frequência bem elevada, que é a frequência de comutação. O indutor agora tem que lidar aqui com uma derivada de tensão bastante brusca, né? Mas é evidente a qualidade mais elevada aqui da tensão e da corrente de saída, certo? Aumenta o número de níveis, consequentemente a gente melhora bastante ali a qualidade de saída. Eu estou mostrando aqui de forma detalhada as modulações N mais 1 e 2N mais 1. Então aqui a gente sempre a soma, né, na modulação N mais 1, sempre a soma aqui dos submódulos igual ao barramento de entrada. Tá? Então, ou os dois submódulos de cima inseridos, ou os dois de baixo, ou um de cima e um de baixo. Então, sempre que a gente soma aqui, as tensões vão dar VCC. Consequentemente, a tensão aqui nos indutores sempre vai dar 0, certo? E se a gente faz isso com um sistema com 2 submódulos, a gente fica com 3 níveis na saída, por isso a nomenclatura N mais 1. A partir do momento que você defasa esse comando dos submódulos, né, com a modulação phase shift adequada, você nas células aqui, nas células tanto do polo positivo quanto do polo negativo, é pouca mudança que a gente observa em relação ao que a gente tinha aqui, só que agora essa soma não dá mais sempre VCC. Eu aplico tensões aqui diferentes de VCC, sobrando uma tensão sobre o indutor. Então, ora a tensão sobre o indutor é positiva, ora a tensão sobre o indutor é negativa. A tensão média no indutor é 0, a gente tem que garantir isso, né, para o sistema ser estável em regime permanente. Só que agora a tensão aqui do indutor, então ora ela é VCC sobre 2, ora ela é menos VCC sobre 2. Eu tenho um divisor de tensão, eu vou criar um nível intermediário aqui, eu vou criar o VCC sobre 4, no caso deste circuito que está aqui com apenas 2 células. E aí a nossa tensão de saída agora passa a ter 5 níveis, não mais 3, mais 5 níveis. Tá? Então é algo aí próximo do dobro, especialmente para um número de células bastante grande. Né? Então se a gente vai falar daí em 100 células, a gente vai ter um conversor com 101 níveis ou com 201 níveis, aproximadamente o dobro do número de níveis. Entretanto, a tensão sobre o indutor ela pode ficar bastante elevada, tá? E vai ficar chaveada em alta frequência. Então, é algo aí que deve se pensar até onde vale a pena você aumentar o número de níveis na saída. Opinião agora minha, tá? Eu acho que para um número de níveis grande aí, tá? 30, 40, 50 níveis ou mais, essa modulação acaba não sendo mais tão interessante, porque você força bastante o indutor, aqui ele fica com uma tensão bem substancial sobre ele e com derivadas aqui substanciais, e o ganho de THD já não é mais tão grande. Quando a gente faz aquele gráfico THD versus número de níveis, a gente vê aí que a partir de 30 níveis na saída, a THD já reduz muito, muito pouco. Então, você não tem um grande ganho, tá? Mas
com um número de células menor, aí, como a gente estava mostrando no slide anterior, com 5 células, é bem visível o ganho dessa modulação 2N mais 1. Então, tudo depende aí de onde você vai utilizar, né, quantos níveis você está utilizando o seu MMC para escolher a modulação que é mais adequada. Então, aqui temos uma comparação entre o cascata simétrico e o MMC, essa comparação para topologias monofásicas, analisando aí o número de interruptores versus o número de níveis, tanto para as modulações N mais 1 quanto 2N mais 1. Então aqui a gente tem um número de interruptores e no eixo horizontal, número de níveis. Observamos que com a modulação 2N mais 1, a gente tem que o MMC e o cascata são equivalentes. Eles vão produzir o mesmo número de níveis na saída para o mesmo número de interruptores. Então as curvas estão sobrepostas. Com a modulação N mais 1, eu já preciso de mais submódulos para o mesmo número de níveis. Então eu vou ter aqui um acréscimo bastante grande de interruptores. Lembrando que a gente tem aquela questão da tensão no indutor, né, que a gente acabou de falar. Tá? Mas aqui, então eu vou precisar de um número bem maior de interruptores para gerar o mesmo número de níveis na saída, caso eu deseje utilizar a modulação N mais 1. Certo? Então, esse é o ponto importante aqui da comparação. Você troca níveis de tensão no indutor por mais semicondutores ali no seu conversor, na sua topologia. Não só semicondutor, mas também mais capacitores de barramento ali dos submódulos, né? São submódulos a mais. Bom, ainda dentro do princípio de funcionamento, é importante a gente observar que o controle da tensão nos capacitores ele é mais complexo. Eu tenho que inserir ou não um submódulo de acordo com a tensão que tem no capacitor daquele submódulo e de acordo com a corrente de carga. Como a gente viu, se a corrente de carga ela está no sentido de descarregar o capacitor e eu preciso carregar, eu não vou inserir aquele capacitor naquele momento, eu não vou inserir aquele submódulo naquele momento, eu vou procurar inserir outro submódulo, um submódulo que precise ser carregado. Então, é bem importante a gente fazer aí o balanço de tensão nesses capacitores, e isso é feito através da estratégia de modulação e com um sistema de controle. Um sistema de controle que você dá prioridade para carregar os capacitores que estão mais descarregados, ao mesmo tempo que ele também dá prioridade para descarregar os capacitores que estão mais carregados. Tá? Outro ponto importante é que a gente tem correntes circulantes nos polos. Certo? Você tem ali uma soma de tensões de capacitores que tem que ser igual a barramento. Como essas tensões instantaneamente não são iguais, elas até são iguais na média, mas instantaneamente não são iguais, a gente tem uma corrente circulante ali entre o meu barramento de entrada e cada perna do meu sistema. Tá? Então, outro ponto importante é a gente minimizar essas correntes circulantes através de uma estratégia de controle. Então, é um conversor que ele vai ter aí algumas malhas de controle para funcionar. Malha de controle da tensão de saída, malha de controle da corrente circulante no módulo, malha de controle para as tensões dos submódulos e para a tensão total de cada polo. Tensão total do polo positivo, tensão total do polo negativo. São algumas malhas de controle que são necessárias para fazer o MMC funcionar bem na prática. Uma estratégia de modulação bastante interessante para o MMC é a modulação phase shift. Então aqui, considerando dois submódulos, a gente precisa de duas portadoras defasadas, por exemplo, de 180 graus. E a gente vai equilibrar a tensão nos capacitores através dos estados redundantes. Então, por exemplo, quando eu estou na operação nesse ponto, onde é para fazer tensão com um submódulo inserido ou nenhum submódulo inserido. Então temos aqui essa comparação, né, da referência com a portadora. A gente observa que só
que sempre vai estar só uma portadora abaixo da referência, então vai me caracterizar aqui que eu vou inserir um submódulo ou nenhum, vou inserir outro submódulo ou nenhum. Aí qual submódulo que eu insiro? Bom, depende do sentido da corrente e da sua necessidade. Então, se a corrente é negativa e a tensão do capacitor do submódulo de cima aqui está maior do que a do submódulo de baixo, eu vou inserir o submódulo de cima, porque ele está com a tensão maior, com uma corrente negativa, ele vai fornecer energia, ele vai diminuir a sua tensão. Caso contrário, né, com corrente negativa, se a tensão desse submódulo aqui está menor, eu vou inserir o submódulo 2, porque o submódulo 2 está com a tensão maior, ele que vai fornecer energia, ele que vai ser descarregado. E quando a corrente está positiva, é o contrário. Tá? Quando a corrente está positiva, a gente tem o contrário. Então, se o submódulo 1 está com maior tensão, eu insiro o submódulo 2. Se o submódulo 2 está com maior tensão, eu insiro o submódulo 1. Porque invertendo o sentido da corrente, inverte a questão carga e descarga. E aí a gente vai fazer isso sempre nessa relação aqui, né? Um submódulo inserido, então eu vou inserir um submódulo. Qual? O submódulo 1 ou o submódulo 2, de acordo com essa tabelinha aqui de carga e descarga. Se a referência estiver nesse ponto aqui em cima, aí eu vou estar chaveando entre dois submódulos inseridos ou apenas um. Dois submódulos inseridos ou apenas um. Então, de novo, a gente vai, nessa hora aqui, fazer a escolha de qual submódulo vai estar inserido. Os dois inseridos, ok, não tem escolha, né? Tem que estar todos eles vão estar carregando ou descarregando, dependendo do sentido da corrente. Agora, quando eu tiver apenas um, aí eu escolho qual deles que eu vou carregar ou descarregar, de acordo com o sentido da corrente, de acordo com a tensão aqui dos submódulos. Quais correntes a gente tem ali nos polos desse conversor? Então, no polo positivo, a gente tem a corrente CC, que a gente já comentou, que é uma corrente que passa em todo o braço. Tá? A gente vai ter a corrente de saída, a corrente CA, na frequência fundamental, que no polo positivo ela está somando, no polo negativo ela está subtraindo, certo? A gente tem uma corrente CA circulante de frequência 2 vezes a frequência fundamental. Então, observem que ela está somando nos dois polos aqui, no polo positivo e no polo negativo. É uma corrente que também circula entre o barramento e os submódulos. Da onde vem essa corrente aqui? Essa corrente vem da transferência de potência, certo? Como eu tenho CC na entrada, CA na saída, a potência na saída ela tem o dobro da frequência dessa minha tensão e dessa minha corrente de saída. Ah, como assim, professor? Pense em uma tensão senoidal com uma corrente senoidal. Quando eu estou no semiciclo positivo, tensão positiva vezes corrente positiva, potência positiva. Então, estou fornecendo potência lá na carga. Quando eu venho para tensão e corrente igual a zero, potência zero. Quando eu venho para o semiciclo negativo, tensão negativa e corrente negativa, eu volto a ter potência positiva. Então, a minha potência ela oscila com o dobro da frequência da senoide da rede. E se a potência oscila com o dobro da frequência, eu tenho que ter uma transferência de energia com essa frequência do barramento de entrada para os capacitores dos submódulos, porque eles estarão carregando e descarregando de acordo com a potência. Então, eles têm aí uma relação de corrente que depende do dobro da frequência fundamental de saída. E temos aqui uma última parcela de corrente circulante que se deve à tensão que você aplica sobre os indutores. Então, se eu utilizo a modulação N mais 1, essa parcela de corrente aqui é muito, muito pequena. Se eu utilizo a modulação 2N mais 1, essa parcela aqui já se torna um pouco mais expressiva, porque ela representa essa potência reativa devido ao estado, ao uso dos estados que produzem tensão nos indutores. Então, se eu não uso esses estados, essa parcela aqui tende a ser muito próxima de zero,
a partir do momento que eu uso esses estados, essa parcela aqui, ela tem que ser considerada. Tá? Então, você precisa controlar a corrente CC, circulante no polo, que vai estar fornecendo potência ativa do barramento para o submódulo, porque o submódulo fornece energia para a carga, então essa energia tem que ser suprida pelo barramento. A corrente CA é a potência ativa que os submódulos fornecem para a carga, e a corrente de frequência 2 vezes a da rede é uma potência reativa circulante entre os submódulos e o barramento CC. Aqui nesse slide temos as formas de onda teóricas, tá, demonstrando a corrente circulante no conversor. Então, uma primeira análise, considerando que a tensão aqui nos capacitores ela é constante. Certo? Então, o capacitor aqui ele é um capacitor ideal, tensão constante sobre ele. Claro que na prática a gente não tem isso, mas só para a gente começar a entender as formas de onda. Então, a gente vê aqui que nós vamos ter uma corrente circulante CC interna ao conversor. Tá? Essa corrente circulante CC está representada aqui. Como a gente considerou que o capacitor ele é uma constante, eu não tenho aquela parcela CA de frequência 2 vezes a frequência da corrente de carga. Então, a gente tem apenas a corrente aqui do polo positivo, como sendo a corrente CC mais a corrente de carga, e a corrente aqui do polo negativo, como sendo a corrente CC menos a corrente de carga. Então, a gente vê que a corrente de cada polo é um valor CC aqui, com a parcela da corrente de carga, né, com sentidos opostos, porque enquanto um aqui está somando, o outro aqui, a corrente de carga, está no sentido oposto, fazendo a malha, está subtraindo. Então, essas são as formas de onda ideais, considerando que o capacitor ele é uma fonte de tensão com tensão constante. Considerando algo um pouquinho mais real, que esse capacitor vai oscilar a tensão numa frequência igual à frequência aqui da saída, tá? Porque observem que o capacitor depende do sentido da corrente de carga para ele ser carregado e descarregado. Né? Quando a corrente de carga está num sentido, você carrega, quando ela está no outro, ele se descarrega. Então, o ciclo de carga e descarga do capacitor, ele é o mesmo ciclo da corrente de saída. Então, a gente observa que agora a corrente de circulação aqui, ela tem a parcela CC e tem a parcela CA, porque estamos considerando a ondulação dos capacitores. A gente verifica que é uma corrente com o dobro da frequência da rede, e agora a corrente nos polos positivo e negativo. Então, ela tem a parcela CC, a parcela CA de carga e a parcela CA de 2 vezes a frequência da carga, que é a parcela CA da corrente reativa circulante. A gente observa uma corrente aqui já com um formato um pouquinho diferente nos polos, tá? Então, essa é a corrente que circula no polo positivo e a corrente que circula no polo negativo. Elas são iguais, defasadas de 180 graus, né? Então, bem natural aí da operação de um inversor. Questão de terminologia, a professora Kag, em 2010, publicou um artigo, que está na referência 12, sugerindo a nomenclatura para o conversor MMC. Certo? Nem todo mundo adota essa nomenclatura, mas bastante gente adota, então eu resolvi mostrar ela aqui para que vocês fiquem familiarizados com essa forma de chamar os conversores. Então, o professor Akag, ele fala de uma família de conversores modulares que ele chama de MMCC. Tá? Então, Modular Multilevel Cascade Converter, isso aqui é uma família, e aí dentro dessa família a gente vai ter o Single Star Bridge Cell, Single Delta Bridge Cell, Double Star Chopper Cells, Double Star Bridge Cells. Tá? Então, aqui nessas figuras a gente vai mostrar isso já na sequência. As siglas estão aqui, né? SSBC, SDBC, DSCC, DSBC. Dá para fazer uma boa sopa de letrinhas aí com essas siglas todas, mas quem começar a ler os artigos de conversores multiníveis, é bom se familiarizar com essa nomenclatura, porque
É bem comum o pessoal usar essas abreviações aqui nos artigos. Então, começando aí com a primeira topologia, né, a Single Star Bridge Cells, você tem aqui células de ponte completa conectadas em cascata, certo? E conectadas aqui em Y. Então, você tem aqui a cascata de ponte completa, os indutores estão lá em cima, tá? Uma conexão aqui em Y, certo? Células de ponte completa, conectadas todas juntas, então aquela ligação em estrela, com um ponto central. Então, esse cara aqui é o SSBC, Single Star Bridge Cells, né? Porque as células são células de ponte completa. Aqui já é a ligação do mesmo conversor em delta. Observe que este ponto está ligado aqui embaixo, aí este cara liga aqui, este cara liga aqui, então é uma ligação em delta. Ligação em delta, ela permite a transferência de energia entre as fases, coisa que a ligação em Y não permite. Entretanto, a ligação em delta, você tem mais tensão aqui em cima de cada célula. A gente tem que lembrar que em delta, a tensão de fase é igual à tensão de linha. Então, a tensão raiz de 3 maior, você tem que utilizar a raiz de 3 mais células aqui. Ok? Mas o ponto importante é observar que o tipo de ligação é diferente. Então, aqui está em Y, aqui está em delta, e é single star porque só tem uma estrela ou uma conexão delta, tá? Com 3 indutores aqui, um para cada fase. Bom, então aqui a topologia que a gente estudou, né? Células no polo positivo, células do polo negativo e os indutores aqui no meio. Pode ser um mesmo indutor com derivação ou 2 indutores separados. Então essa é a diferença aqui da figura 3A para a figura 3B, indutores. Um único indutor com ponto central ou 2 indutores aqui. Essas topologias, elas vão ser denominadas também de acordo com a célula, se a célula é meia ponte ou ponte completa. Então, essa estrutura é chamada de double star, porque nós temos uma conexão aqui em estrela em Y em cima e outra conexão em estrela em Y embaixo. Então, por isso que é double star. E aí pode ser chamado de double star Chopper cells, com as células do tipo meia ponte, double star bridge cells, se for com as células do tipo ponte completa. Bom, uma outra terminologia sugerida pelo Liu, Jiang e Yuan, em 2013, nessa referência 13, ela apresenta aqui outras conexões de conversores em cascata. Então, o conversor que a gente estudou, ele representa desta forma, tá? E chama de MMC. Certo? É o conversor que a gente estudou ali com a conexão aqui dupla estrela, tá? Então dupla estrela para cada fase, com células do tipo meia ponte aplicadas aqui. Se eu tenho essa mesma conexão com células do tipo ponte completa, os autores já denominam essa conexão aqui como DSFB, ou Double Star Full Bridge. Então, de novo, aí a questão da dupla estrela, mas agora com células full bridge. E apresenta-se aqui duas conexões novas para a conversão CA-CA. Então, com as células conectadas aqui na forma de estrela, então chama de M3C, né, e com 3 polos aqui para poder fazer cada fase, ou a conexão em delta, onde a gente tem aqui as 3 fases, por exemplo, de uma rede CA, e aqui no meio das derivações as 3 fases de outra rede CA. Esse circuito aqui chama-se Exverter, tá? É a nomenclatura dada aí pelo Yuan. Esse Exverter é bem famoso. Tá? Se vocês pesquisarem artigos sobre ele, tem muito estudo aí do Exverter. Inclusive aqui na UDESC
trabalho do Gustavo, orientado pelo professor Liales, trabalhou aí com o Exverter, um conversor bastante interessante. Pessoal, o que a gente tinha para apresentar para vocês era isso. Fica aqui as referências, né? Tem bastante referências aí, 3 páginas de referências para vocês. Então, é um conversor bastante interessante e o que a gente solicita aí de atividades para vocês é que vocês façam a simulação do conversor MMC com 5 níveis, com as modulações N+1 e 2N+1, fazendo a comparação do conversor com essas duas modulações, como que ele se comporta com a modulação N+1 e com a modulação 2N+1. Creio que com as referências apresentadas e com o que a gente apresentou aqui na aula, vocês consigam fazer essa operação aí, fazer o conversor funcionar. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.